No dia 7 de fevereiro de 2022, Bruno Ayub, conhecido como Monark, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil em um podcast. Fala que teve apoio do deputado Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre. A sugestão causou grande comoção nas redes sociais e na imprensa corporativa, ganhando destaque mesmo em uma semana onde as mortes diárias por Covid voltavam a bater a casa dos milhares. Até que ponto a sugestão da criação de um partido nazista brasileiro causa mais repercussão porque expande a intolerância e ameaça de violência também contra grupos hoje considerados brancos no Brasil? A intolerância e as posições políticas que defendem o extermínio de certos grupos humanos como solução para os conflitos não são de hoje, nem surgiram no século XX. Nazismo é o nome da ideia nefasta que se proliferou na Alemanha dos anos 1920 e assumiu o controle no Estado nas décadas de 1930 e 1940. Nessa face da intolerância, pessoas homossexuais, trans, judias, ciganas, pretas ou com alguma deficiência não teriam direito à vida. E o Estado organizou formas industriais de levar a cabo o extermínio desses grupos. É preciso lembrar que populações judias e ciganas, que no Brasil atual são lidas como brancas, naquele contexto não eram. Na Alemanha nazista, elas eram vistas de forma similar a como pessoas negras e indígenas são vistas no Brasil atual. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Bolsonaro e sua quadrilha, desde antes de presidir o Estado brasileiro, já declaravam, direta e indiretamente, seu alinhamento com inúmeras formas de intolerância, promovendo o ódio e o extermínio. Entre essas formas, o nazismo. Lembramos que seu lema, Brasil acima de tudo, é uma cópia do lema nazista Alemanha acima de tudo. Em mais de uma ocasião, Bolsonaro e seus assessores fizeram publicamente gestos associados à supremacia branca. Quando o ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, faz discurso traduzindo Goebbels, visual e textualmente, também transpira nazismo. Lucy Fabbri, anarquista italiana que se radicou no Uruguai após a ascensão fascista, aponta que permitir publicamente o crescimento da intolerância faz parte do que ela chama de contra-revolução preventiva. A grande mídia que hoje se opõe a Bolsonaro é, em grande parte, responsável por sua eleição. Passou anos propagandeando um discurso de perseguição ao governo PT, como se aí houvesse um demônio comunista que só pode ser combatido com um messias cristão e conservador, seja ele um juiz picareta ou um nazista brasileiro. Aí já se armava o campo para a contra-revolução preventiva, onde a população é bombardeada com a ideia de um inimigo único. Antes da tomada do poder pelos nazistas na Alemanha e do início da perseguição a comunidades consideradas indesejadas pelo Partido Nazista, havia nos territórios ocupados pelo Estado brasileiro as equipes de bugrerias. Nas regiões de colonização italiana e alemã, os bugreiros eram bandos armados que atacavam comunidades indígenas, sobretudo Caingangue, Guarani e Laclanochokleng. Agiam com extrema e súbita violência para limpar os campos, a serviço do projeto colonial brasileiro. Os relatos são atrozes. As bugrerias seguiram ativas no século XX, mudando ao longo da história. As mesmas empresas químicas que faziam experimentos com seres humanos e produziam as armas químicas e gases utilizados pela Alemanha nazista, hoje vendem produtos similares ao agronegócio. Diversas vezes, esses químicos, supostamente para o uso em plantações, são utilizados contra comunidades indígenas e camponesas. Em alguns casos revoltantes, agrotóxicos foram pulverizados de aviões contra aldeias Guarani Kaiowá e contra assentamentos do MST. Ao contrário do genocídio em escala industrial perpetrado pela Alemanha nazista, a perseguição e o extermínio executados pelo Estado brasileiro atual são mais velados, e não houve até hoje uma prestação de contas. E enquanto na Alemanha o genocídio foi concentrado em alguns anos,
No chamado Brasil, o extermínio de povos pretos e indígenas se estende por séculos. É preciso lembrar que o nazismo é tão nítido hoje porque foi derrotado em uma guerra. O Holocausto foi julgado, alguns de seus agentes foram punidos. Inúmeros livros e filmes abordam a crueldade da Alemanha nazista, muitos escritos por sobreviventes de campos de concentração, sensibilizando bilhões de pessoas aos horrores do genocídio.